Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Esse é o nosso terceiro sermão no versículo 2, terceira parte. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém. No último sermão, irmãos, nós tivemos a oportunidade de entendermos mais profundamente sobre o significado de Senhor dos Exércitos. Nós passamos boa parte do último sermão mostrando o uso na Escritura e a força tremenda do fato que quando Ageu se dirige ao povo, dizendo que traz a mensagem do Senhor dos Exércitos, eles devem lembrar de quem é aquele que possui o governo e o controle e a autoridade sobre toda a realidade. Porque esse nome, Jeová dos Exércitos, ele não somente transmite que Deus é o nosso Deus, que o nosso Deus é o Deus eterno e imutável, mas também que esse Deus, que é o Deus eterno e imutável e se pactuou conosco em uma aliança, é aquele que tem domínio total sobre todas as coisas e que pode assegurar com garantia absoluta o avanço e a segurança da igreja. Quando o povo, ou quando nós ouvimos Jeová, nós temos que lembrar do pacto, da aliança, que o Deus eterno e imutável, autossuficiente, aquele que é o ser, o próprio existente em si mesmo, é o nosso Deus. E, portanto, ele cumprirá as suas promessas. Mas se isso não fosse em si o suficiente para nos fazer crer, é dito Jeová dos Exércitos. Aquele que possui controle, domínio e absoluta soberania sobre todas as coisas. Se olharmos para os céus, como vimos, onde ficam o sol, as estrelas, a lua. Se olharmos para o menor inseto, a vespa, a rã ou qualquer coisa que seja. Se olharmos para o movimento dos astros tão complexos, tão gloriosos, ou os pássaros nos céus que nos parecem tão distantes e cheios de pompa, todas as coisas estão sob a direção do Senhor Deus, a nuvem, a qual faz o raio do sol não chegar até nós, ou a chuva cair. Ela é direcionada por Jeová dos Exércitos. Os pombos ou as andorinhas que passam voando sobre o céu, eles agem conforme a direção do Senhor Deus dos Exércitos. O sol que gira e que se movimenta nos céus, as estrelas que brilham e cintilam no firmamento, fazem isso sob a direção de Jeová dos Exércitos. O menor peixe, o menor ser é tão preservado e governado por Deus quanto as nuvens nos céus ou o sol em toda a sua glória. Ainda que isso nos pareça, irmãos, algo muito simples, algo muito claro, que talvez alguns pensem que não faz sentido ouvirmos sobre essas coisas. Isso foi deixado de lado na época de Ageu. Porque se eles crescem realmente
nessa descrição maravilhosa de Jeová, se eles realmente acreditassem, não somente em seus intelectos, mas se eles realmente com suas afeições acreditassem, sentissem em seus corações que Jeová é o governante supremo de todas as coisas, então por que ficariam apavorados diante dos obstáculos? Se eles realmente não só especulassem, se isso não ficasse meramente em suas cabeças, mas realmente fervesse os seus corações, porque eles tremeriam diante de meros homens, se eles não somente professassem com suas bocas que Jeová reina, mas os seus corações ardessem com essa verdade, porque eles estariam desanimados para reconstruírem o templo do Deus Todo-Poderoso. Observem aqui, irmãos, que a questão deles não é uma rejeição intelectual do governo soberano de Deus. Eles não são negadores abertos da doutrina da providência, mas eles possuem uma falta de confiança prática nela. Embora jamais eles irão dizer que Deus não governa todas as coisas, embora jamais eles irão formular uma heresia, uma falsa doutrina, a qual ensina que Deus não governa o mundo, eles não confiam em seus corações. Eles perderam a esperança, a confiança que, de fato, Deus pode salvá-los. Que de fato Deus pode intervir e fazê-los construir novamente a sua casa. Ora, é importante lembrarmos, irmãos, que a desculpa aberta, o argumento público, aquilo que eles têm utilizado para se desculpar ao não reconstruir o templo, é que eles foram impedidos. Ora, o imperador proibiu. Os samaritanos se levantaram. Nós estamos impedidos, nossas mãos estão amarradas, nossos pés estão incapazes de fazer qualquer coisa. E agora? Não temos como fazer. Só que a Escritura, ela refuta e destrói isso através de uma demonstração da natureza real do Deus a cujo templo pertence. A Escritura diz, vocês estão com medo de um imperador ou de pobres mestiços? Então irei mostrar quem é o Deus cujo templo pertence. Ele não é como os ídolos dos pagãos. Eles deveriam saber isso acima de todos os povos. Que Jeová não é como Baal. Jeová não é como os deuses dos edomitas. Jeová é o Senhor, Deus dos exércitos. Só que Deus está aqui, irmãos, indo a muito mais do que falar sobre o seu ser perfeitíssimo. Quando Deus diz Jeová dos exércitos, ele está indo muito mais do que meramente falar dos seus atributos em abstrato ou daquilo que ele é, mas mais especificamente, Deus está suscitando, Deus está convocando, Deus está chamando os judeus a relembrarem, que suas memórias voltem a funcionar para verem o que Deus fez em favor da sua igreja com base em quem ele é. Porque a memória, irmãos, dos feitos de Deus é mais do que um mero relembrar de fatos frios. A memória, ela possui algo impressionante. É que ela nos traz a impressão vívida e calorosa do que aconteceu. A memória não somente nos traz um fato frio do passado, mas ela nos traz o calor do fervor, da afeição, da confiança a qual houve no passado. Quando Deus diz, assim fala o Senhor Deus dos exércitos, ele não está somente, repito, apresentando o seu ser para ser um objeto de especulação, mas dizendo, lembrem-se que aquele que
se revelou a você de muitas formas. Aquele que salvou você diversas vezes no passado, se mostrou como o Senhor dos Exércitos. Deus quer com esse nome fazê-los relembrar os seus milhares e milhares de feitos em favor da sua própria igreja. E isso iria assegurar nos seus corações que Jeová continua agindo, que ele continua operando e jamais fica ocioso. O nome, assim fala o Senhor dos Exércitos, tem como objetivo suscitar, atiçar a mente dos judeus para que eles se lembrem a diversas vezes, os diversos casos que Deus usou esse nome para intervir e para salvar a sua igreja. Então, esse nome não é algo dito para especularmos, não é esse o objetivo, mas para lembrá-los de todas as batalhas que o Senhor travou por seu povo, por todas as vezes a qual ele tomou a guerra à frente deles e demonstrou que ele, Jeová, é, como diz a antiga palavra, o regedor do mundo. Não deveria ser algo impossível que o templo fosse reconstruído, porque Deus, muitas vezes no passado, já executou obras tão maravilhosas como esta, ou ainda maiores. Não era impossível que o templo fosse construído, porque o dono e aquele a qual o templo pertence é o governador de todas as coisas. Ora, eles deviam lembrar que a história da igreja, seja ela passada ou seja ela futura, é a vitória por meio de Deus subjugando tudo e todos para o bem dos seus filhos. Isso é a história da igreja militante durante toda a sua peregrinação aqui na terra. É a vitória por meio de Deus subjugando, controlando, direcionando e governando todas as coisas para o bem da sua noiva. Toda a criação está em suas mãos. O sol parou. Ele fez as estrelas lutarem contra Císera. Ele matou os cananeus por meio de vespas. Ele humilhou os edomitas com corujas. Ele alimentou Elias por meio de corvos. Ele retirou o calor do fogo para salvar os 3 jovens. Ele fechou a boca de leões famintos para salvar Daniel. Ora, será que os judeus ou nós nos esquecemos disso? Irmãos, nós não somente nos esquecemos, mas nós perdemos, e esse é o ponto, nós perdemos a própria esperança que o Senhor pode usar a sua criação para fazer avançar a restauração da igreja. Embora todos nós tenhamos em mente a doutrina da providência, como vemos no 5º capítulo da Confissão de Fé, nós sabemos que ele direciona, dispõe, governa todas as coisas segundo a sua muito sábia e perfeita e santa vontade, segundo a sua infalível presciência. Embora saibamos dizer essas coisas de cor, há uma disparidade, há um abismo entre aquilo que professamos em nossas mentes e de fato aquilo que nosso coração está aceso e tem afeição e deposita a esperança. Nós nos esquecemos. Nós lemos esses relatos incríveis que aparecem nas Escrituras e assim como os judeus na época de Moisés pensamos que Jeová não pode, que ele está impedido, incapacitado de usar a própria criação para fazer a sua obra avançar entre nós. E é estranho, é assustador que pensemos que Jeová não moverá os céus e a terra, os mares e as montanhas, as coisas grandes e as coisas baixas, para fazer o seu próprio nome ser glorificado. É totalmente irracional, contrário a
toda e qualquer lógica pensarmos que aquele cuja causa batalhamos não usará tudo para fazê-la vencer. É uma dura e sutil incredulidade que nos turva, que nos cega, para que não vejamos que o governo de Deus é para a exaltação dele mesmo. Quando Ageu diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, ele está dizendo, assim fala aquele que governa tudo para a sua própria glória. Aquele que controla todas as coisas que existem, seja nos céus estrelados, o sol, a lua, os animais, para que ele próprio seja magnificado em toda a terra. E, portanto, ele jamais perderá. Ele jamais será derrotado, porque a própria realidade, sim, o próprio espaço, o próprio tempo, cada coisa que há, são dele. Tudo pertence a Deus e, portanto, é impossível que ele perca. Ele possui todas as coisas em suas mãos e usa-as para a sua própria glória. Só que a heresia e o modernismo, que caminham de mãos dadas, elas criaram um absurdo impensável. Elas criaram algo totalmente contrário a qualquer pensamento piedoso sobre o governo divino na criação. Qual é esse pensamento absurdo? Os homens dizem assim, ora, Deus ao criar o mundo limitou a si mesmo. Quando Deus criou a realidade, eles dizem, Deus limitou-se a si mesmo. A sua soberania consiste em ter se autolimitado, em ter se autodiminuído. Essa ideia, ela vem da heresia satânica chamada arminianismo. Eles dizem que um fato que Deus criou todas as coisas implica que Deus, ao criar, ele próprio se limitou, que ele próprio privou as suas mãos de um controle absoluto sobre a realidade. Que embora ele tenha criado os céus e a terra, isso significa que ele mesmo colocou a sua soberania de lado, a fim de poder dar quaisquer liberdades às criaturas. Mas ainda que esse argumento pareça muito razoável, a mentalidade carnal não é, de forma alguma, a forma como a Escritura pensa. Não é de forma alguma o modo de raciocínio das Escrituras sagradas. Porque a Bíblia nunca expõe a criação como uma limitação para o governo do Senhor. A Bíblia nunca expõe a criação como algo que fez Deus limitar o seu poder ou fez ele diminuir a sua soberania. Pelo contrário, a Escritura apresenta a criação como uma demonstração do poder e da extensão e da vastidão do domínio de Jeová sobre todas as coisas. Lembre-se do que Jeremias disse em Jeremias capítulo 32, versículo 17. Disse assim o profeta: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, por teu grande poder e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Jeremias 32, 17, vejam que o profeta cita o fato que Deus criou todas as coisas. E que isso não é, como dizem os hereges arminianos, uma demonstração de impotência, mas uma demonstração do seu tremendo e todo o poder, da plena autoridade que ele tem para fazer todas as coisas e o que ele quiser. Observe que Jeremias, ele parte da criação para dizer que todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Ah, Senhor Deus, tu que fizestes os céus e a terra, por teu grande poder e braço estendido, não há nada
difícil demais para ti. Tu que criaste todas as coisas, possui todas elas, sujeita à tua vontade, para que o Senhor as faça com elas o que quiser. Porque aquele que criou todas as coisas governa todas elas. O seu poder exibido na criação nunca diminuiu quando se trata do governo do mundo. É uma forma totalmente estranha a Escritura dizer como os homens modernos, seja do arminianismo, do teísmo aberto ou da teologia do processo, que dizem que Deus, ao criar, limitou-se a si mesmo. Quando a Escritura pensa justamente ao contrário, que Deus, ao criar, demonstrou o seu poder e que aquele que tudo criou, também tudo governa. Na verdade, alegar, irmãos, como os hereges arminianos, que a soberania de Deus é limitar a si mesmo, dizer que Deus é soberano porque ele pode limitar a si mesmo, é o mesmo que falar que o Senhor pode negar a si mesmo, que o Senhor pode se autodestruir, porque a soberania, o seu domínio, a sua autoridade é uma perfeição da sua essência divina. Se Deus negasse ou limitasse qualquer uma das suas perfeições, se Deus limitasse, diminuísse, atenuasse qualquer um dos seus atributos, então o próprio Deus estaria sendo menos perfeito. O próprio Deus estaria se diminuindo. Logo, ele seria mutável. Porque antes ele fora perfeitíssimo, soberano, total, mas ele então se limitou. Então ele alterou-se. Isso é mutabilidade. Isso irá nos levar a blasfêmias horríveis contra o Senhor. Nos levará a pensamentos cada vez mais terríveis para quaisquer ouvidos santificados. Mas nós devemos, irmãos, ouvir Paulo. Paulo que, inspirado pelo Espírito Santo, disse na segunda epístola a Timóteo que Deus não pode negar a si mesmo. Capítulo 2, versículo 13. Aquele que é a verdade não pode ser mentira. Aquele que é a própria bondade não pode fazer mal algum. Aquele que é soberano não pode ser passivo. Aquele que é governador do universo não é subordinado aos homens. Ele nunca será menos ou mais perfeito. Jeová é a própria perfeição. Essa fantasia arminiana ou da modernidade de tentar definir a soberania de modo que ela própria seja anulada é um absurdo, é antilógico, é uma contradição em si mesmo dizer que Deus possui uma perfeição a qual ele pode destruir a si mesmo. Isso é loucura. Isso é uma loucura dos homens tomados pelo diabo. Agora, esse ídolo, porque é um ídolo, a qual os homens falsamente chamam de Deus, é como uma estátua de poder infinito. Esse é o Deus dos arminianos ou da modernidade. É uma estátua de poder infinito, mas que não dá ordens nem nada controla, cujas mãos estão presas e os pés amarrados. Não é o Deus das Escrituras. O salmista diz de quem é esse Deus. Salmo 115, versículo 5. Ele diz de quem é esse Deus. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Versículo 7. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai através da sua garganta. Essa, irmãos, é uma descrição perfeita da loucura dos homens da nossa época. Porque eles dizem que Deus tem poder.
Eles dizem que o Senhor pode fazer as coisas, que ele tem onipotência, mas ele privou-se a si mesmo. Ele não pode socorrer. Ele não pode aliviar o aflito. Ele não pode socorrer o necessitado, porque isso iria acabar com as liberdades da criatura. Ora, isso torna toda a oração inútil. Por que iremos orar a Deus se ele não pode impedir o mal, nem conceder o bem? A menos que as criaturas queiram e assim deem Deus o aval. Isso é um ídolo. Não é o Deus da Escritura, mas o Deus dos pagãos, que tem mãos, mas não seguram, que tem pés, mas não andam. A maioria da cristandade em nossos dias simplesmente não acredita de fato na onipotência e na autoridade de Deus. Eles não acreditam na realidade que Deus exerce realmente o seu poder. Por quê? Porque eles negam o governo soberano. Eles acreditam em teoria, que Deus é poderoso e tem autoridade, mas eles não conseguem entender que é no governo, na providência, no domínio, no controle que essas excelências brilham e mostram toda a sua glória. Onde Deus demonstra a sua santidade, a sua bondade, a sua justiça, o seu governo, a sua soberania, é agindo na história humana, é mostrando a nós o que ele faz com base em quem ele é. Então, para essas pessoas, o Senhor Deus é uma estátua. O que não é de se surpreender que muitos deles, como os papistas, que é a mãe ou o pai do arminianismo e de toda a heresia moderna, adoram imagem de escultura. Essa ideia absurda é crida e professada por milhares de pessoas que pensam que a criação limitou Jeová. Desafio: que provem por uma única passagem na Escritura esse raciocínio perverso, a qual tenta estabelecer a criação como uma limitação a Deus. Todo modo da Escritura apresentar e ensinar é que ele criou tudo e, portanto, tudo o governa. Que todas as coisas são feitas por ele, portanto, todas estão em suas mãos. Que tudo ele fez e, portanto, tudo está sob a sua direção. Se as pessoas, de fato, prestassem atenção nisso, elas veriam o seguinte, que o fato que Deus criou todas as coisas é uma prova robusta da sua soberania, não de qualquer limitação. Porque o fato de Deus ser o criador de tudo implica em uma relação de senhorio absoluto. Criar todas as coisas implica necessariamente em Deus ser um Senhor absoluto. Ele que dá o ser, ele que dá a vida, ele que dá o movimento. Se ele não nos chamasse à existência, nós nunca seríamos algo. Como existiria a luz? Se Deus não dissesse haja luz, como qualquer um de nós viríamos a ser se ele não nos tivesse chamado e nos feito? Ora, ele é, então, o Senhor e proprietário de todas as coisas. Porque aquele que cria ou faz algo, o objeto ou a coisa criada pertence ao seu autor. Nós sabemos isso por lei natural, que aquilo que nós criamos ou fizemos a nós pertence. Ora, então por que negamos isso em relação a Deus? Não podemos. Deus é o proprietário de todas as coisas. Nós dependemos e tudo depende absolutamente dele. Agora saibam, o domínio de Jeová não surge do consentimento dos homens.
Deus não passa a governar quando os homens consentem, quando os homens deixam. Ele não foi entronizado por meio de uma eleição ou de qualquer sistema democrático. Mas qualquer coisa, por mínima que seja, que passou a ser, ou seja, que veio a existir, qualquer criatura é imediatamente, por definição, serva, subordinada e vassala de Deus. Deve prestar total obediência a dele. Está sob o seu total controle. Está sob o seu pleno governo. É por isso que o salmista diz, Salmo 89, versículo 11. Salmo 89, versículo 11. O seguinte: os céus são teus, a terra também é tua, como o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Observem, irmãos, que aqui o raciocínio da Escritura é um raciocínio de domínio de propriedade. Repito, de domínio de propriedade, ou seja, tudo que Deus criou é dele. O salmista diz, os céus são teus, a terra é tua, o mundo e tudo que neles há, porque tu os fundaste, tu os criou, tu os estabeleceu. Tudo aquilo que Deus criou é dele. Ele domina tudo a qual ele é o Criador. Todas as montanhas, as baleias, os elefantes, os insetos, homens pobres, grandes reis, presidentes, mendigos, quaisquer criaturas que existam pertencem ao Senhor. E ele pode usá-las como quiser. Porque elas estão sujeitas à sua vontade, porque elas são dominadas pelo seu poder. Ele não precisou ser eleito por qualquer alguém, ou por qualquer ser, para ser o governante do universo. Coloquem isso na mente. O domínio de Deus é natural. Se há algo criado, Jeová tem domínio e governo total. Agora, quem nega o governo de Deus, quem tenta limitar a extensão dos domínios ou a vastidão do exército de Jeová, por consequência, deve negar a criação. E se nós olharmos para o passado, foi exatamente isso que aconteceu. No século XVIII, o mundo foi inundado com o tsunami do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a crença que há um Deus, que há um ser supremo e que ele criou as coisas, mas que ele não governa o mundo. Que Deus não tem interesse nos assuntos da sua criação. O século XVIII foi inundado desta heresia. E o que aconteceu alguns anos depois? Qual foi a consequência que veio no próximo século? Se o século XVIII teve um filho, foi o deísmo. E quem foi então o filho do deísmo no século XIX? A evolução de Darwin. Enquanto os deístas afirmavam que havia uma criação, embora negassem agora a providência, a evolução foi mais. Ela disse, não há um Criador. Não há qualquer papel, qualquer função ativa de Deus. Quem nos criou foram as forças aleatórias, cegas, irracionais da natureza. Primeiro, o governo divino foi negado. E depois disseram que não era necessária uma causa para a criação. E rejeitaram o relato de Moisés. Então, quando os homens, irmãos, dizem hoje assim, ora, Deus não governa, ou o seu governo é limitado, o resultado disso não é somente destruir a nossa esperança e fé, mas é preparar o caminho para a autonomia da criação. É para postular em nossas mentes que podemos existir ou que viemos a ser sem qualquer Criador. Não há um Deus supremo, porque
quem nega de Deus a providência, automaticamente o despiu da própria divindade. Eles colocam que as criaturas são independentes de Deus. E é isso a qual o nosso mundo hoje se multiplica. A ideia da autonomia, da independência da criação. O fim disso é o ateísmo. O ateísmo transvestido de arminianismo, de teísmo aberto, de teologia do processo. É a consequência natural dessas teologias diabólicas a qual negam o governo soberano de Jeová dos exércitos. Mas o profeta Ageu, ele fala em tom claro e aberto. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Jeová domina tudo. Toda a criação está sob o seu comando, como os soldados estão sob a ordem de um general. Cada parte da realidade é um instrumento para ele executar os seus propósitos. Ora, irmãos, se essa descrição não fosse verdadeira, então todas as desculpas dos judeus seriam razoáveis. Por quê? Afinal, por que eles seriam culpados de covardia diante do rei persa, se o seu próprio Deus não poderia defendê-los? Porque eles seriam responsabilizados por negligenciarem a reconstrução do templo, se o próprio Senhor da igreja também está impedido de fazer algo? Se ele não é o Senhor dos exércitos, todos os argumentos dos judeus parecem ser muito plausíveis. Entretanto, é exatamente porque o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, o dominador, o governador e o regedor do mundo, é que eles estão pecando. É que eles estão cometendo iniquidade ao atrasarem o brilho, a restauração do brilho da igreja. Essa é a razão, irmãos, porque nós estamos pecando. Em não trabalharmos pela reforma diante da oposição maligna. É como se agíssemos, como se não houvesse o regedor do mundo. Ou melhor, como se a causa que batalhamos, ou a bandeira que carregamos, não fosse a causa e a bandeira do próprio Rei dos Reis. Só que o nosso pecado é ainda mais grave, é ainda mais profundo, porque os judeus aqui ainda começaram. Eles começaram a obra para restaurar o templo e foram impedidos. Mas nós nem sequer realmente começamos, porque estamos tomados pelo temor dos homens, com medo do que a falsa ou infiel igreja tal irá falar sobre as privações de não se envolver com o sistema anticristão ou todos os outros temores carnais. Mas o problema central é que aquele que nos chamou, aquele a qual o convoca para a reforma da igreja, não é Baal, não é um Deus fraco. É Jeová dos exércitos, o governador, o regedor do mundo. Então, tendo em vista essas coisas, nós não podemos, irmãos, de modo algum, pensar que o fato de Deus ter a criação em seu exército é qualquer limitação a ele. Do contrário, é uma prova viva da sua autoridade. No último sermão, nós derivamos a seguinte doutrina: que o Senhor Deus tem em seu exército todos os astros, os animais, os anjos, os demônios, a própria igreja, para usá-los a seu dispor, e especialmente para promover os interesses do seu povo. Repito, no último sermão, nós derivamos essa doutrina, que o fato de Deus ser chamado de Senhor dos Exércitos, Jeová dos Exércitos, mostra que todas as partes da criação fazem parte do seu exército, que estão sob o seu comando.
podendo ser usadas conforme ele quiser e especialmente para o bem da sua igreja. Nós vimos que o sol, a lua, as vespas, os insetos, as corujas estão sob o exército de Deus para ele salvar a sua igreja. Nós vimos como ele governa os corpos celestes, como governa os animais, por menores que sejam, estão sob o domínio de Jeová. Mas neste sermão especificamente, nós iremos nos atentar para o governo de Deus sobre os anjos. Que estes seres angélicos, que os seres angélicos, eles estão sob o domínio de Deus. E estão sob o domínio de Deus para o serviço e o auxílio da igreja. Então, vamos analisar isso a partir da Sagrada Escritura. Os anjos estão sob ou fazem parte do exército de Jeová. Os anjos, irmãos, são aquelas criaturas celestes e totalmente espirituais que fazem parte do mundo invisível. É importante aqui nós lembrarmos que a criação de Deus não se resume às coisas visíveis. A criação de Deus não se resume às plantas, os animais, a terra, o mar, ou as coisas que vemos e tocamos. Mas há também uma parte da criação que é invisível, que não é material. E por isso que o apóstolo Paulo disse em Colossenses 1,16, porque nele todas as coisas foram criadas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis. A criação de Deus não é somente aquilo que tocamos ou vemos, mas existe uma parte da criação divina a qual foge dos nossos sentidos, pois ela é espiritual. E essa parte da criação invisível e espiritual são os anjos. Os anjos são criaturas totalmente espirituais, inteligentes, que Deus usa para governar o mundo e proteger a sua igreja. Lembrem-se, ou melhor, saibam, anjos não são os espíritos dos homens que morreram. Isso é uma ideia tola das pessoas. Dizer, alguém morreu, virou um anjinho no céu. Não, não existe isso. Os anjos não são os espíritos dos homens que morreram. Os anjos são criaturas, espíritos. Eles são totalmente espirituais. Eles fazem parte da criação invisível. E eles são usados por Jeová para o governo do mundo. Eles são usados por Deus para que eles sejam executados seus santos propósitos. Há uma demonstração disso na Bíblia, a qual, através de um símbolo muito forte, mostra que os anjos estão totalmente na terra, executando os propósitos do Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Gênesis 28, versículo 12. Diz assim, Gênesis 28, capítulo 12. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que é essa visão que aqui Jacó vê? A escada, irmãos, ela é um símbolo da providência divina. Há uma conexão entre a terra e os céus. Há uma escada que leva dos céus para a terra e da terra para os céus. E nessa escada está constantemente anjos subindo e descendo.
A escada é a providência. Os anjos estão subindo para receber as ordens de Deus e descendo para executá-las, subindo para recebê-las, descendo para executá-las. Eles estão constantemente indo aos céus para receber os mandamentos de Deus e depois indo à terra para cumprir o que foi ordenado. Deus governa o mundo por meio de meios. E um dos meios pelo qual Deus governa o mundo é através dos anjos. Boa parte do mundo e da cristandade, ou até do meio reformado, que se tornou racionalista, que reduz toda a criação a aquilo que podem ver ou tocar, ou até com uma falsa piedade, porque é uma falsa piedade negar o governo de Deus por meio dos anjos. Eles dizem assim, ora, se nós falarmos que há um governo de Deus por meio dos anjos, isso não vai imputar, isso não vai tirar a glória de Deus de modo algum. Porque os anjos são meios. É Deus quem os põe em ação, é Deus quem os envia, é Deus quem os comanda. Então não pode ser atribuído a eles qualquer glória. Deus faz todas as coisas por meio de meios. Sejam eles meios necessários, sejam eles meios contingentes, sejam nós, sejam o céu, sejam a terra e também os anjos. Ele pode fazer as coisas sem quaisquer meios, mas se aprove a ele. Se Deus quis usar os anjos para executar a obra da providência, quem irá questioná-lo? Os anjos estão e fazem parte do governo providencial de Deus. Agora, que eles fazem parte do exército de Jeová é claríssimo na Escritura. Basta lermos Gênesis capítulo 32, versículo 1 e 2. Gênesis 32, 1 e 2. Diz assim: E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse, este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Manaim. Observe que quando Jacó vê os anjos do Senhor, ele diz, este é o exército de Deus. A Bíblia é muito clara, irmãos, que os anjos, ou esses espíritos totalmente celestiais, esses seres totalmente especiais, eles são a referência principal do que a Bíblia ensina sobre Senhor dos Exércitos. Quando a Bíblia fala sobre Deus, o Senhor dos Exércitos, a primeira coisa, ou a principal coisa que deve ter em nossas mentes é que é parte do exército de Jeová, hostes e hostes, exércitos e exércitos de anjos. Eles são grandes em número. Eles possuem muito poder, eles possuem uma excelente ordem. Todos estão sob o serviço de Deus. Ora, a palavra que aparece aqui para anjos, em hebraico, é malak. A palavra malak significa mensageiro. Só que ela deriva, ela tem a raiz em um verbo, que é lak, que significa enviar. No sentido de alguém que foi designado para uma missão, de alguém que foi enviado, designado em uma missão por outro. O que isso mostra? Que os anjos não estão à sua própria disposição. Eles não mandam em si mesmos. Eles não fazem nada com base em suas meras vontades. A existência angélica é marcada essencialmente pela obediência a Deus. Eles agem segundo a autoridade do Senhor, que os envia, e nada fazem a não ser aquilo a qual o Senhor os ordenou. E Ezequiel, o profeta, nos ensina essa realidade de uma forma um tanto emblemática. Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Ezequiel 1:12 diz assim: E elas seguiam reto em frente, para onde o Espírito havia de ir, elas iam.
e elas não se viravam quando iam. Ora, nós sabemos que as criaturas aqui descritas em Ezequiel, capítulo 1, um capítulo muito emblemático, com uma vívida ou com uma descrição de coisas aqui que ultrapassam a capacidade humana. Essas criaturas aqui são os anjos querubins. É isso que o próprio Ezequiel diz em Ezequiel 10:15, que foram aqui em Quebar, no rio de Quebar, ele viu querubins. Então, essas criaturas aqui que nós vemos que seguem o Espírito, elas são os anjos querubins. O que Ezequiel está falando? Observe o que ele diz. Para onde o Espírito havia de ir, elas iam. O Espírito aqui, irmãos, é Deus. Para onde o Espírito, para onde Deus, para onde a vontade de Deus os comanda, eles vão. Os anjos não agem de forma precipitada. Eles não saem por aí no mundo sem um fim definido, sem um objetivo. Mas eles fazem exatamente aquilo a qual o Senhor os ordenou. Nenhum anjo está na terra sem um objetivo designado por Deus. A ideia aqui é que essas figuras, ou os querubins, eles seguiam o Espírito, que é a vontade, o próprio Deus. Aonde Deus sugeria, aonde Deus ia, ao que o Senhor inclinava, eles imediatamente correspondiam. O significado dessa metáfora, ou dessa imagem, é que os anjos, os querubins, ou quaisquer seres angélicos, estão sob a total ordem de Deus. Agora, há uma descrição aqui impressionante, que diz assim: e elas não se viravam quando iam. O que significa isso? E elas não se viravam quando iam. A ideia aqui, irmãos, é que uma vez que os anjos são enviados, eles não retornam até que tenham cumprido as ordens de Deus. Quando eles vão executar aquilo a qual o Senhor ordenou, eles não se viram, como se estivessem relutantes, como se estivessem com medo, como se estivessem querendo desistir. Uma vez que um anjo é enviado para cumprir a ordem de Jeová, eles prosseguem até o final, sem qualquer medo, oposição, desistência, relutância ou qualquer vontade contrária. Eles fazem exatamente o que o Senhor ordenou e fazem até o fim. Agora, existe algo na obediência angélica que expõe muito a grandiosidade e a autoridade de Jeová. É que uma vez que os anjos, eles executam aquilo que lhes foi ordenado, uma vez que os anjos recebem a ordem de Deus e imediatamente fazem aquilo a qual o Senhor executou, a qual o Senhor ordenou, eles não ficam ociosos. Eles não ficam vagando pela terra. Eles não tiram férias. Eles não têm folga. Todas as vezes que os anjos recebem uma ordem de Deus e as executa, eles retornam imediatamente para o Senhor a fim de receber novas ordens. É por isso que Gabriel diz assim a Zacarias: eu sou Gabriel, que permaneço diante da presença de Deus. Lucas 1,19. Permanecer na presença de Deus significa estar pronto para a obediência. Ele está falando assim: Zacarias, eu vim aqui porque o Senhor me mandou e retornarei para ele novamente. Os anjos estão sempre na presença de Jeová. Eles estão sempre diante do seu trono, esperando receber ordens. Mas vez que eles são enviados, eles vêm por aquela escada, em sentido metafórico, a qual Jacó vê, executam e voltam novamente para receber novas ordens. Eles cumprem o que receberam e retornam para ouvir o que Deus lhes ordenará em seguida. Eles estão diante do trono do Todo-Poderoso, esperando a menor que seja ordem divina,
para cumprirem prontamente. Então os anjos, nessa obediência incrível, eles mostram, irmãos, a grandiosidade de Deus. Os anjos são como os servos, que ouvem a vontade de um mestre, cumprem a missão e voltam para receber uma nova missão. Eles não se cansam de obedecer a Deus. Observem a linguagem que é dita em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E 4 animais tinham, cada um deles 6 asas ao redor. E eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles não têm descanso. Eles não têm intervalo. A vida dos anjos é obediência a Jeová. Embora nós aqui na terra, irmãos, durmamos, temos um sono à noite. Embora em nossos trabalhos nós temos folgas dadas pelos nossos empregadores, por aqueles que nos contratam, os anjos não dormem. Eles não param. Não há um momento a qual eles não estejam cumprindo as ordens de Deus. O que isso deve nos levar, irmãos, é contemplar a glória e a majestade do Senhor. Essas coisas aqui não são ditas para adorarmos a anjos, mas para que nós possamos ver a grandiosidade do Senhor deles. Pensem, o mais alto magistrado, o mais alto rei, o mais poderoso presidente tem muitos servos, muitos funcionários, mas nenhum desses é comparável aos anjos celestiais que servem o Altíssimo. Os servos dos homens se cansam, os servos dos homens se param, mas os anjos são incansáveis. Os servos dos homens recebem ordens e muitas vezes eles ficam relutantes. Eles não querem fazê-las, acham que essas ordens são demais e pensam que podem dar motivos para não executá-las. Eles cumprem as ordens e depois ficam ociosos e com preguiça, mas os anjos não têm preguiça. Eles estão sedentos, desejosos em fazer a vontade do Deus eterno. Quantos funcionários tem o maior presidente da Terra? Qual é o maior exército da Terra? O chinês, com 2 milhões de militares? Qual é o maior exército, o maior país do mundo, que tem 100, 1 milhão, 10 milhões de funcionários? Tudo isso é pouco diante do exército de Jeová. Em Daniel capítulo 7, versículo 10, há uma descrição tremenda da imensidão das hostes angélicas. Daniel 7,10. Um córrego flamejante fluía e surgia diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante deles. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. O que Daniel vê aqui é o ancião de dias, e ele vê diante do ancião de dias, o Deus eterno, milhares e milhares, 10.000 vezes 10.000 vezes. Se formos entender em sentido literal, 10.000 vezes 10.000 são 100 milhões. 100 milhões. Isso é um número estupendo, mas o propósito aqui da visão de Daniel não é dizer um número exato, mas um número incontável. O significado é que o Senhor Deus, ele possui muito e muito mais anjos do que qualquer exército, por mais poderoso que seja. O que Daniel viu de fato é um número certo e definido.
Porque os anjos não são infinitos, mas é um número tal que não pode ser expresso, falado, a qual a linguagem humana não consegue suportar. Existem milhões e bilhões de anjos diante de Jeová, sempre atentos e obedientes à sua vontade, desejosos e sedentos em fazer o que ele ordena. Eu pergunto a vocês, quem pode? Quem dentre os filhos poderosos pode ser semelhante a Deus? Qual dos maiores reis da terra, o maior ditador do mundo, ou o juiz mais cheio de autoridade pode se comparar à glória do Deus de Israel? Se vocês acham, agora vejam como Deus é magnífico, se vocês acham os anjos seres perfeitos, puros, gloriosos, estão certos. Eles excedem a humanidade em sabedoria, em força, em justiça, mas ainda assim, todos eles não passam de servos e soldados de um que é incomparável, Jeová. É incomparável. A Escritura diz que Deus olha para os santos anjos, que Deus olha para os anjos, Jó 4,18, e atribui defeitos. Quando comparamos o Senhor Deus com os anjos se tornam defeituosos. Jeová é tão sublime, tão exaltado, que a mais perfeita criatura fica suja diante dele. O Senhor dos Exércitos é tão glorioso que os anjos serafins, Isaías capítulo 6, versículo 2, acima estavam os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos. Eles não conseguiam contemplar, não se consideravam dignos de contemplar a glória do Todo-Poderoso. A multidão dos anjos, a sua incrível obediência metódica, incansável, constante a Deus, nos faz ver, irmãos, quem é o Deus da Escritura. Quem é o Deus da Bíblia. Quem é o verdadeiro Deus. Existem milhões e milhões, um número incontável de anjos que estão diante agora de Jeová. Todos esperando as suas ordens, todos submissos e completamente obedientes a eles. Quem é nos céus semelhante ao Senhor? Quem é o que o salmista pergunta? É entre os filhos dos poderosos semelhante a Jeová? Ninguém. Então qual é o medo? Qual é o obstáculo? O próprio Senhor Jesus Cristo afirma, o próprio Senhor Jesus afirma que uma multidão de anjos pode ser enviada para socorrer e guardar a quem Deus quiser. Lembre-se que quando Pedro corta a orelha de Malco, pensando que poderia, de alguma forma, oferecer uma resistência eficaz à multidão, às tropas romanas que visavam pegar o Salvador, Cristo diz, vejamos lá, Mateus 26, 53. Mateus 26, 53. Diz assim. Mateus 26, 53. Tu pensas que eu não posso orar a meu Pai e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Tu pensas que eu não posso invocar o meu Pai e ele me dará hostes e hostes e hostes de anjos para me ajudar? Se Cristo quisesse realmente uma ajuda poderosa, ele não iria recorrer a Pedro, um pescador, ou a homem simples. O Pai, basta ele rogar o que o Pai enviaria. Ora, irmão, se considerarmos aqui legião, no sentido romano, que são 6.000 soldados, então 12 legiões são 72.000 anjos para protegê-lo. Não que precisamos entender em sentido literal, mas o ponto de Cristo é o seguinte, que se ele precisasse, se ele quisesse, ele não recorreria a Pedro, mas o Pai tem uma imensidão de anjos para socorrer aqueles a quem ele quiser.
Embora Cristo não rogasse por isso, porque ele foi enviado como cordeiro e jamais se esquivaria da sua missão, aqui está muito bem estabelecido para o conforto de todos os cristãos, que por mais que por todos os lados estejamos cercados dos inimigos de Deus, por todos os lados cercados de inimigos, sem qualquer solução para os olhos humanos, não podendo fazer mais nada, podemos fazer algo. Podemos fazer algo. O quê? Orar para aquele que pode fazer todas as coisas. Jeová pode enviar milhares de anjos poderosos para defender o seu povo. Negar isso é negar a Escritura. Negar isso é ateísmo. Os próprios anjos são chamados, em Hebreus 1,14, de espíritos ministradores. Espíritos que servem, eles servem a Deus como tendo principal ofício deles auxiliar os cristãos. Vejamos lá, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação. Os anjos, eles servem a Deus, como tendo a principal parte do seu ofício defender, guardar a igreja, se opor aos poderes malignos, a qual tentam se levantar contra a noiva do Senhor. Se as pessoas não creem nisso, porque elas acham, devido à sua soberba racionalista, que isso é muito místico, que isso é muito espiritual, então elas negam a própria sabedoria de Deus e a sua providência. Porque quem deu aos anjos a função de proteger a igreja? Quem inspirou Paulo para dizer que os anjos servem aqueles que são herdeiros da salvação? Foi o próprio Deus. Quem acha que é místico, espiritual, mirabolante, o fato que há um mundo angélico, a qual está entre nós, protegendo a igreja, guardando o seu povo, precisa negar a própria sabedoria de Deus, precisa arrogar-se, ser mais sábio do que Jeová. Sim, Deus pode proteger a igreja sem quaisquer meios, mas se agrada a Ele usar os anjos, quem irá questioná-lo? Mas por outro lado, irmãos, vejamos a nossa tolice. A tolice de nós que somos realmente cristãos e não saduceus modernos que negam os anjos. Mas nós que somos realmente cristãos, quando somos tomados da ansiedade, quando ficamos inquietos excessivamente, pensando que a única solução é recorrer a meios pecaminosos, a única solução é recorrer a coisas que desagradam a Deus, quando vemos tudo ao nosso redor falhar e parece que a única opção é pecarmos, nós nos esquecemos que há um Deus nos céus, que possui milhões e milhares, 10.000 vezes, vezes 10.000 vezes, de anjos para nos ajudar. Nós estamos, na verdade, negando a própria providência de Deus. Estamos negando a própria existência dos anjos. Pois ainda que todos os meios carnais falhem, ainda que todas as soluções corporais visíveis falhem, Jeová ainda está nos céus, com todos os seus exércitos poderosos de anjos para socorrer os seus filhos. O problema, irmãos, é que o racionalismo, a arrogância moderna, tomou conta do nosso coração, tomou conta das nossas mentes e também nos cega. Os judeus, na época do profeta Ageu, assim como nós, tanto eles como nós, precisamos nos lembrar que a igreja é um objeto do cuidado especial dos anjos. A igreja é um objeto do cuidado especial dos anjos. Negar isso
como alguns negam, que nem falamos anteriormente, é falsa piedade. É tentar dizer, ora, Deus faz sem meios, ora, Ele pode, mas a Escritura diz de maneira clara que Ele usa os espíritos celestiais, que são os anjos, para proteger o seu povo. Se nós prestamos atenção realmente na leitura de Êxodo, isso já deve estar claro para nós. Vejamos lá Êxodo, capítulo 26, versículo 1. Êxodo 26, capítulo 1. Êxodo 26, versículo 1. Há uma expressão notável sobre isso. Diz assim: além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino tocido, e azul e púrpura escarlate, com querubins de trabalho esmerado os farás. O que significa, irmãos? É que as cortinas do tabernáculo eram bordadas com querubins. Por quê? Porque as cortinas do tabernáculo eram bordadas com querubins, para mostrar que os anjos estão ao redor da igreja. O povo da aliança é cercado de anjos. Na verdade, o próprio Paulo diz que os anjos estão presentes nas assembleias dos cristãos, que os anjos estão agora testemunhando este nosso culto a Deus. E por isso, as mulheres devem usar a cobertura sobre a cabeça. Vejamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre a sua cabeça, por causa dos anjos. Anjos aqui não são os ministros, não são os demônios, mas são os anjos bons. Eles estão presentes no culto. Por que Paulo diz isso? Ele não inventou. Lá em Êxodo, a gente acabamos de ler que os querubins eram bordados nas cortinas do tabernáculo, porque significava que os anjos estavam ao redor ali do culto, ao redor da igreja, acampando ao redor do povo da aliança. Da mesma forma, os anjos estão nas assembleias dos cristãos. Ora, essa é uma razão certamente muito interessante, porque Paulo considera que os anjos são um argumento para que as mulheres cubram a sua cabeça. Por quê? Porque os anjos, primeiro, eles estão interessados e presentes nas reuniões dos cristãos. Se uma mulher pensa que não deve usar o sinal da ordem natural, que ela pensa que não deve usar o sinal de submissão sobre a cabeça, ela deve saber que não somente os homens ficarão horrorizados, não somente o ministro ficará horrorizado, não somente seu marido ficará horrorizado, não somente os outros homens ficarão espantados, mas os próprios anjos serão testemunha desse pecado, pois elas não guardam o seu primeiro estado. Que estado é esse? Aquele da criação, a qual a mulher foi criada para ser governada pelos homens e exibir em sua cabeça o sinal dessa realidade. Os próprios anjos irão testemunhar contra as mulheres que não usam a cobertura na cabeça nas reuniões cristãs. Por quê? Elas estão se assemelhando aos anjos caídos. Judas, versículo 6, diz que os anjos caídos não guardaram seu estado original de obediência a Deus, de submissão a Ele. Quando as mulheres não usam o sinal da submissão sobre as suas cabeças, os anjos bons são testemunhas que elas se assemelham aos demônios que não guardaram a submissão. No caso dos demônios, a Deus. E no caso das mulheres, aos homens, principalmente o seu marido. Então vejam que os anjos, eles fazem parte da realidade.
eles estão nas assembleias, eles estão cercando a igreja, eles estão junto do povo de Deus, os protegendo, os guardando, estão sendo enviados por Jeová para proteger o seu povo. Há um governo de Deus por meio dos anjos. Então, a partir disso, observemos, irmãos, como Deus usa os anjos em favor da sua igreja. Observemos como Deus usa os anjos em favor da sua igreja. Primeiro, a igreja é preservada por meio do ministério angélico de muitos males que de outra forma lhe atingiriam. Deus preserva a igreja por meio do ministério angélico, que se não fosse esse ministério, muitos males recairiam sobre nós. Vamos ler Salmo 91, versículo 10 ao 12. Salmo 91, versículo 10 ao 12. Diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comandos sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Vejam, o que o salmista fala aqui, irmãos, ele está dando um dos remédios que o Senhor dá para dissipar, retirar quaisquer temores que possam surgir nos corações incrédulos do seu povo. Porque ele mesmo é um escudo. O Salmo 91 mostra isso, que o próprio Deus é um escudo do seu povo. Mas se ainda isto não está claro aos nossos corações de pequena fé, observe que Deus deixa isso mais claro. Ele diz que ele coloca os próprios anjos prontos, dispostos ao ponto de nos defenderem. Os próprios anjos estão guardando cada um dos cristãos. Aqui não é dito, irmãos, que um único anjo nos guarda. Essa ideia de anjo da guarda papista é pobre, é um absurdo. Aqui é dito que há uma multidão de anjos para nos socorrer. A loucura romanista do anjo da guarda, ela é extremamente defeituosa. Por que ficaríamos preocupados se temos um anjo, quando a Escritura diz que cada um dos crentes possui uma miríade, uma hostes de anjos e anjos para guardá-los? Por que estaríamos preocupados se temos um anjo, quando nada a Escritura fala sobre isso, mas quando diz que cada um dos crentes possui anjos e anjos para guardá-los? Há vários em nosso benefício. Nós sabemos que Satanás interpretou mal essa passagem para tentar Jesus em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4. Mas nós não podemos perder de vista que há uma interpretação verdadeira. O diabo tentou usar essa passagem para dizer que os anjos protegem aqueles que se expõem ao perigo de forma imprudente, para aqueles que tentam a Deus, para aqueles que andam fora do caminho divino. E aí as pessoas viram essa interpretação e simplesmente se esqueceram de falar que há aqui uma promessa. Não para aqueles que andam de forma imprudente, não para aqueles que andam fora do caminho de Deus, mas há aqui uma interpretação verdadeira. É que se estivermos no caminho do temor a Deus, então podemos ter certeza da proteção angélica. Sim, ainda que venham todas as tempestades, reviravoltas e mudança do mundo, Jeová coloca milhares de anjos para nos proteger. As pessoas simplesmente esqueceram, falaram contra, e de fato a interpretação do diabo é terrível, porque ela tenta dar uma promessa para aqueles que se afastam da obediência e do temor a Deus.
Mas se esqueceram de falar que há aqui sim uma promessa para aqueles que andam sob o temor a Deus. Sim, todos aqueles que andam e que confiam no Senhor podem ter a certeza tal, absoluta, que Jeová coloca hostes e hostes, exércitos e exércitos de anjos para proteger o seu povo. Não somente coletivamente, mas cada crente individualmente é guardado por centenas, milhares, uma miríade de anjos. Mas talvez isso nos pareça algo muito abstrato, algo muito distante. Então nos lembremos de vários casos na Bíblia, a qual temos relato da proteção angélica em favor da igreja. Primeiro, o exército de anjos que foi enviado para proteger Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Diz assim: e quando o servo do homem havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com os cavalos quanto com os carruagens. E o servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Aqui o exército sírio percebeu que o profeta Eliseu era quem dava sucesso, era quem dizia que as coisas aconteciam e eles não conseguiam vencer o povo. Então eles vão até Eliseu para matá-lo. O rei da Síria, manda um grande exército para matar Eliseu. O servo de Eliseu, ao ver esse grande exército, fica aterrorizado, perdido. Quando ele pergunta assim: como faremos? Essa não é uma pergunta, irmãos, querendo saber se havia alguma solução, mas é um grito de desespero, de alguém que pensa que não pode escapar. E agora? Acabou! Como faremos, meu mestre? Iremos morrer. Não há como escapar. Só que, ainda que o servo de Eliseu seja como um mar tempestuoso, agitado, Eliseu não é tomado de qualquer espanto. Ele está totalmente tranquilo. O medo do servo é porque ele está vendo uma grande multidão contra o profeta. Só que o Eliseu diz que os sírios, com todo aquele grande exército, eram menores, eram poucos comparados àqueles que estavam em favor do profeta e do servo. Ora, mas não havia nada visível que pudesse provar isso. Só havia, de um lado, 2 homens cercados do exército sírio. Como o profeta diz que é maior quem está em favor deles do que os sírios. É porque Eliseu se referia ao mundo invisível. Havia hostes e multidões de anjos aqui representados por fogo. Por quê? Porque o fogo é terrível e pronto para consumir. Aqui os anjos são descritos como fogo, porque eles estão prontos para destruir os inimigos dos filhos de Deus. Agora observem atentamente. É que aquele servo precisou ter os seus olhos abertos. Ele precisou ter as escamas dos seus olhos tiradas para que pudesse ver a proteção angélica. Nós não precisamos, irmãos, de uma visão extraordinária igual a essa. Senão, diante de toda a dificuldade,
somente nos acalmaríamos quando víssemos algo. Mas não andamos por vista, andamos por fé. Então o que realmente precisamos é que os olhos da fé sejam abertos para vermos a soberania e o poder e o governo e o domínio de Deus. Sim, quanto mais clara for a nossa visão, quanto mais clara for a nossa fé na providência e no domínio de Jeová, então menos iremos ficar aterrorizados ou amedrontados, porque nós sabemos que há centenas e centenas de anjos nos protegendo. Esse é o ponto. Porque Eliseu não foi tomado de angústia, porque ele sabia que há um Deus nos céus, que tem um exército de anjos que podem proteger a sua igreja, mesmo que todo um exército acampe contra mim, diz o salmista, o meu coração não temerá. Segundo exemplo na Escritura, o anjo que matou todo o exército do blasfemo Senaqueribe. Vamos abrir 2 Reis 19:35. 2 Reis 19:35. Segundo Reis 19:35. Diz assim: E sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Qual é a história, irmãos, que passa aqui? Senaqueribe, o rei da Assíria, se levantou contra Judá. Só que Senaqueribe não é um mero rei lutando contra o povo de Judá. Ele é alguém que se destacou na Bíblia. Porque a investida dele não foi meramente contra o povo. Senaqueribe desafiou o Senhor Deus. Observe no capítulo antes, 2 Reis 18, 29 e 30. Diz assim, capítulo 18, 29 e 30. Assim diz o rei, no caso Senaqueribe: Não deixais Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Agora versículos 33 e 34. Algum dos deuses das nações já se livrou de toda a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sebafaim, de Ena e de Iva? Eles livraram Samaria da minha mão? Ele está dizendo que Jeová é incapaz de proteger a sua igreja. Senaqueribe está dizendo que o seu exército é mais poderoso do que o exército regedor do mundo. De fato, o exército assírio era mais poderoso do que o exército de Judá. Mas Judá não era o exército de Jeová. O exército de Jeová são as miríades e miríades e miríades de anjos nos céus, prontas para executar as suas ordens. Que blasfêmia, que horror ele afirmar aqui que pode ser mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. Mas ele é tolo e orgulhoso. E todos os tolos, orgulhosos e blasfemos devem ser humilhados. Então Deus não derrota Senaqueribe com o arco, nem pela espada, mas com um único anjo. Um único anjo foi suficiente para matar milhares de homens. Um único anjo matou 185.000 homens em uma única noite. Não é somente força, é agilidade, velocidade. Anjos são velocíssimos.
Por isso que são expressas na Escritura com asas, não porque as tenham de fato, mas porque se movem em tal velocidade para cumprir as ordens do Rei dos Reis. Os homens mais poderosos da terra, com todos os seus exércitos, com toda a sua pompa, cai diante da igreja. Sem a igreja precisar mover um dedo. Na verdade, basta a igreja fazer como Ezequias, dobrar os joelhos. Então o Senhor socorrerá. Vejam como Ezequias orou antes. Capítulo 19, versículo 15. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, e todos os reinos da terra, tu criastes o céu e a terra. Ele invoca a Deus como o supremo governador do mundo todo. Quem é Senaqueribe? Quem é o mais alto, mais poderoso, blasfemo da terra diante de Jeová? Nada. Terceiro exemplo, o anjo que protegeu Paulo e os viajantes no naufrágio de Malta. Vamos lá para Atos. Atos, capítulo 27, versículos 23 e 24. Atos 27, versículo 23 e 24. Diz assim: Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que seja levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. É bom lembrarmos aqui, irmãos, que Paulo está viajando como um prisioneiro, como um preso. Vem a tempestade, vem o mar furioso. E agora eles nem sequer sabem onde estavam, sim. Eles estão à deriva no mar há alguns dias. Eles nem sequer sabem onde estão. Mas o Senhor Deus enviou o anjo. Veja, não importa a distância no mar que Paulo e o navio estavam, o anjo vai. Não importa a distância, o anjo percorre toda ela e alcança Paulo. Ora, eles não sabiam onde estavam, perdidos no mar, mas o anjo sabia encontrá-los. Ele foi enviado por Deus. Não há dificuldade nos anjos para obedecer a Deus. Eles podem percorrer distâncias grandes, imensas, para socorrer a igreja. Mesmo que nós nem sequer saibamos como nos ajudar, se Deus nos enviar, eles saberão, irão socorrer. Ele foi enviado, esse anjo, por Deus, para anunciar a Paulo o seguinte: não temas, tudo vai ocorrer bem. E por causa da tua vida, não somente será preservado tu, mas todos que estão nesse navio. Só que o anjo ali, irmãos, não estava ali somente para dizer a mensagem, mas também para assegurar que aquilo que o Senhor disse de fato aconteceria. O anjo não estava ali somente para dizer: não temas, Paulo, mas era o anjo que estava ali guardando todo o navio com todas as 276 almas, versículo 37, para que nenhuma delas morresse. Deus não envia somente o anjo para anunciar, mas também para executar aquilo a qual o Senhor disse que iria ocorrer. Deus disse: nada acontecerá com Paulo, nem com nenhum dos que estão com ele no navio. E, portanto, o anjo vai avisar e vai assegurar que, de fato, nada irá ocorrer de mal. Esse é um caso especial, porque mostra que os anjos não são somente enviados para nos proteger da ira dos inimigos da igreja, mas a própria natureza furiosa, mas o próprio levantar da natureza, eles podem ajudar o povo de Deus. Era o mar que estava agitado, a tempestade, a chuva, a fúria do mar, mas ainda assim os anjos podem ajudar. Não há assunto tão pequeno que Deus não possa usar os anjos para o bem dos cristãos. Não há anjo tão grande
que não seja espírito ministrador para o auxílio dos cristãos. É o que Paulo diz, não são todos eles. Não há um deles que não seja ou que não possa ser usado para o auxílio da noiva de Cristo. Segundo, irmãos, vimos esses 3 casos que dizem respeito a Deus usar os anjos para proteger a igreja. Do contrário, muitos maus sobreviriam, sejam de exércitos, sejam da natureza. Mas segundo, os anjos não apenas livram do mal, mas também auxiliam os servos de Deus em seus trabalhos. Aqueles trabalhos que estão de acordo com a vontade do Senhor. Daniel 11:1. Os anjos não somente têm o papel de nos proteger, mas também de nos dar auxílio para que possamos executar a vontade de Deus. Daniel 11:1. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Também eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. Essa, irmãos, é uma passagem interessante, porque ela nos mostra que Deus usa o ministério angélico muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. O versículo 1 aqui é uma continuação do capítulo 10. É o anjo está continuando a falar. Ele diz, também eu, o anjo, me levantei para confirmar e fortalecer Dário. Aqui Dário não é o Dário do nosso texto de Ageu, no 2º ano do rei Dário. Dário Estapes, não é esse Dário. Esse Dário aqui, muito provavelmente, é outra referência a Sírio. Porque os 3 próximos reis da Pérsia que virão são justamente... vai vir Cambises, Sermides, Dário Estapes e outros. Então esse Dário aqui é, muito provavelmente, Ciro, o Grande, que libertou os judeus da terra da Babilônia. Então percebam aqui o seguinte, o anjo estava e diz que ele ajudou Dário, que ele fez com que Dário fosse confirmado no trono, que ele fortaleceu Dário no trono. Ora, esse Dário, sendo, de fato, Ciro, o Grande, que fez com que o povo voltasse da terra da Babilônia, isso é incrível. Porque o anjo está dizendo que ele foi quem ajudou Ciro, está confirmado no templo. Foi ele quem deu sucesso a Ciro para vencer a Babilônia, para confirmá-lo no trono e levá-lo a libertar os judeus do exílio. Lembrem de Esdras capítulo 1, que foi no primeiro ano do rei Dário, que ele chama os judeus e os manda voltar para a terra prometida, para reconstruir o templo, a casa de Jeová. E aqui nós vemos que Deus estava usando um anjo ali por detrás para fazer ele vencer a Babilônia, alcançar o trono e levá-lo a libertar os judeus. Porque certamente ninguém gostava dos judeus. Os próprios sucessores de Ciro, como Cambises, nós iremos ver e já sabemos, proibiram o povo de construir o templo. Mas como? Por que Ciro? Por que Ciro? Porque Deus quis. E Deus quis fazer isso através de anjos. Apesar da oposição persa, apesar do espírito daquele povo ser contrário ao povo de Deus, Deus enviou um anjo para persuadir, para conduzir, para levar Ciro a decretar o fim do exílio. Agora percebam, ainda que Ciro, Dário, não tenha sido alguém temente a Deus, mas somente alguém usado por Deus para um propósito específico, ele foi ajudado pelo anjo. Porque o Senhor tem em vista a restauração do seu povo. Ora, se um ímpio,
Se um ímpio pode ser ajudado pelo anjo quando Deus tem em vista promover o benefício do seu povo, quanto mais aqueles que temem a Jeová e se envolvem em serviços em nome da sua glória. Se o eterno Deus mandou anjos para auxiliar Ciro por causa da igreja, muito mais ele enviará anjos para ajudar a própria igreja. Que loucura é essa? Afirmamos que ele envia anjos para ajudar homens fora da igreja e não envia para ajudar a própria igreja. Mas esse não é o único caso na Bíblia. Não é o único caso na Bíblia aonde o Senhor usa anjos para auxiliar em um trabalho. Por exemplo, lembre-se o que o servo de Abraão disse à família de Rebeca. Gênesis 24, 40. Gênesis 24, 40. E ele me disse: o Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. E tu tomarás uma mulher para meu filho, da minha parentela e da casa da casa de meu pai. O casamento de Isaac, irmãos, estava diretamente relacionado ao bem da igreja. Na verdade, a continuação da igreja dependia disso, de Isaac casar e gerar prole, porque a prole de Isaac foi a semente a qual Deus escolheu para continuar a sua igreja. Agora observem que Abraão diz que ao servo dele que um anjo do Senhor iria adiante para fazer com que ele tivesse sucesso ou prosperasse nesse trabalho, que era achar uma esposa para Isaac. O anjo estava ajudando para que tudo acontecesse bem. Ou seja, não foi ocasional, aleatório, que o servo foi exatamente no poço que a piedosa Rebeca já usava. Ele não vai em qualquer poço, mas pela providência ele vai exatamente no poço que Rebeca usava. No mesmo horário que ela sempre ia. Que Rebeca aparecesse no exato momento que o servo orava. Era a providência de Deus controlando tudo, inclusive por meio dos anjos. Havia um anjo ajudando, havia um anjo guiando o servo para ir exatamente para aquele poço, naquela região, naquela hora, e que Rebeca estivesse ali. Há anjos ajudando a igreja, não somente a protegendo, mas também auxiliando para que ela consiga executar aquilo a qual Deus ordenou ao seu povo. Ainda mais, os anjos estão atuando para levar o ministério da palavra a certos lugares, a fim de que a luz do evangelho alcance as pessoas. Ora, os anjos não pregam. Deus não confiou aos anjos a pregação da palavra, mas eles ainda assim, ao mando de Deus, ao seu comando, ajudam o ministério para chegar em certos lugares. Foi um anjo quem apareceu a Cornélio, para que ele chamasse Pedro para pregar o evangelho para eles. Atos 10, versículo 3 ao 5. Foi um anjo que apareceu em visão para Paulo, a fim de que ele pregasse na Macedônia. Atos 16, versículo 9. São os anjos, muitas vezes, na história da igreja, que fizeram portas, cadeias e lugares serem derrubados para que os ministros do evangelho chegassem em grupos, pessoas ou povos totalmente contrários à fé. Se nós crêssemos realmente, irmãos, nessa realidade maravilhosa das Escrituras, se os próprios judeus aqui na época do profeta Ageu tivessem em sua memória que Jeová dos Exércitos, esse é o ponto, Jeová dos Exércitos é o Senhor dos anjos, eles não teriam parado a construção do templo. Se eles tinham medo de que os samaritanos invadissem a terra, então Jeová não poderia mandar anjos para proteger as fronteiras de Judá. Não foi ele que mandou anjos proteger Eliseu?
Se eles temiam o exército persa, e daí? E daí? Deus já não tinha anteriormente demonstrado seu poder ao matar o exército de Senaqueribe por meio de um anjo? Se eles lessem o profeta Daniel, eles não saberiam que foi um anjo que conduziu Ciro para fazer o povo ser liberto? Se não bastasse os corpos celestes e os animais, existe uma miríade incontável de anjos prontos para defender a igreja ao comando de Jeová. Os nossos argumentos, irmãos, são frágeis. Os nossos medos são frutos de incredulidade. Nós temos visto grandes homens se levantarem contra a igreja de Deus. A própria cristandade abandonar os fiéis. Então ficamos com medo. Sim, pensamos que estamos desprotegidos. Pensamos que a nossa proteção depende da largura do nosso braço ou do tamanho do nosso bolso. Então pensamos que a melhor solução é ficarmos às escondidas. Porque se falarmos a verdade, o mundo ímpio irá nos destruir. Sim, mesmo quando a verdade clama que a defendemos, nós ficamos receosos, ficamos com medo, porque a sã doutrina não é agradável ao magistrado corrupto, porque falar a verdade da Escritura, quando ela exige que testemunhemos em favor dela, não é agradável à massa perversa. Temos medo de dizer que o Estado laico é anticristão e que ele precisa ser derrubado a fim de instaurarmos uma nação cristã. Temos medo de dizer que os arques hereges devem ser mortos, caso não se arrependam, e todos os falsos mestres, todas as igrejas falsas, corruptas, devem ser caladas, porque isso é contrário à liberdade de expressão. Temos medo de dizer que a sodomia, ou para ser mais claro, o homossexualismo é um pecado digno de pena de morte pelo magistrado, porque ímpios e nojentos sodomitas mandam nesse país. Temos medo de dizer que todos os monumentos de idolatria, papistas ou da bruxaria devem ser derrubados. Todas as estátuas, imagens, tudo que é culto falso deve ser destruído, porque isso ataca a liberdade de religião. Por quê? Porque temos medo. Porque podemos ser presos, mortos ou agredidos. Irmãos, deixe-me dizer, seria mais alta honra sofrer tal como nossos pais no passado, por honra, em favor de Cristo. Mas também deixe-me dizer que Jeová acampa anjos ao nosso redor para nos proteger. É mais certo, é mais seguro que teremos a proteção dele se defendermos as suas verdades, custe o que custar, do que pensarmos que se ficamos calados não iremos ser atacados. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Sim, ainda que toda a polícia, o exército sodomita e todos os ímpios se levantem, não há o que temer. Não há. Os anjos de Jeová dos exércitos estão prontos para proteger o seu povo. Basta a menor sugestão, a menor ordem, o menor levantar do dedo de Jeová, que todas as miríades irão proteger os seus fiéis. Quem era Herodes, que perseguia a igreja? Que se alegrava, se regozijava ao ter matado Tiago, ao prender Pedro. O que Deus fez com ele? Vamos ler Atos 12, 22. Talvez alguém pense, isso é do Antigo Testamento. Então vemos o que Deus faz no Novo Testamento. Atos 12, 22. Atos 12, 23. E imediatamente o anjo do Senhor feriu, porque ele não deu glória a Deus. Ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Ele se ofunou, ele se vangloriou,
ele perseguia a igreja. O povo diz, esta é a voz de um Deus. Sim, os homens na terra hoje pensam que são Deus, que podem massacrar a igreja, que podem nos prender e sepultar a causa divina. Então saibam, Jeová pode matar qualquer um deles como matou Herodes. Deus pode enviar um anjo e derrubar um magistrado que tem mais segurança ao seu redor. Deus pode enviar um anjo e matar todo um exército, seja ele qual for o tamanho, que se opõe à sua igreja. Jeová mudou? Absolutamente não. Quem deveria ter medo são aqueles que se levantam contra o Altíssimo. Quem deveria ter medo são aqueles que têm como seus inimigos não somente o sol, a lua e os insetos, mas os próprios anjos como inimigos. E se nós nos vemos incapazes? Ele não pode enviar anjos, como ajudou Dário o medo, como ajudou o servo de Abraão para nos auxiliar, se não sabemos para onde ir. Deus está impedido. Onde? Onde ele está impedido de mostrar o caminho pela providência através dos anjos. Há uma proteção, há um auxílio dos anjos em favor da igreja. E se os judeus, irmãos, prestassem atenção na extensão do domínio de Jeová dos exércitos, então somente esse início, assim fala o Senhor dos exércitos, seria o suficientemente arrebatador. Não somente os astros nos céus, não somente o sol ter parado, não somente as estrelas terem guerreado contra Císera, não somente as vespas terem expulsado os cananeus, mas milhões e milhões de anjos poderosos nas escrituras, provados por exemplos, foram usados para proteger a igreja. Suponhamos que os homens vençam a natureza. Eles poderiam vencer os anjos poderosos, daquele que é o todo-poderoso. Se um anjo que confirmou Ciro para fazer o decretar o retorno dos judeus, então por que eles não poderiam crer que Deus iria usar anjos para protegê-los e mover o coração dos inimigos para apoiá-los na reconstrução do templo? Não há para onde escapar. Estamos encurralados, irmãos. Nós somos culpados. E a nossa incredulidade é até maligna. Porque por todos os lados, no sol, na lua, no mundo angélico, Deus mostra a sua força, o seu poder e a sua autoridade. Por que não crer nele? Por que parar a obra dele? Porque ter medo de nos engajarmos naquilo que temos a certeza que é aprovado por ele. A reforma da religião não é a vontade de Deus. Deus não deseja que a sua igreja seja restaurada. Aquela pura ordem de confissão e prática da verdade. É claro, irmãos, que a reforma da religião é a vontade do Deus Santo. Então, se é a vontade de Jeová dos exércitos, saibam, os próprios anjos estão interessados nesse assunto. Os próprios anjos são parte do exército reformador de Jeová. Eles são nossos companheiros para nesse trabalho que fará a glória de Cristo, que fará a glória do Salvador, que fará a glória do Redentor ser estabelecida em toda a terra. Vejam, nós temos o Deus verdadeiro, Cristo, Rei dos Reis, os companheiros mais preparados, mais fortes, sábios e velocíssimos, que são os anjos. Qual é a dificuldade? Qual é o obstáculo? Qual é o medo? Se não a nossa própria dormência, se não a nossa própria falta de fé, então ore, suplique, para que Deus lhe dê um coração como o do salmista. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. No quê? No quê? Que há Jeová dos exércitos nos céus, com todos os seus exércitos, para proteger a sua igreja. Amém.